A caminhada cristã, a nossa caminhada cristã, é uma caminhada que ela tem também os seus percalços, as suas dificuldades, os seus desafios. E esse texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, ele retrata exatamente isso, que nós temos dificuldade e que também encontramos nesse trajeto, nessa caminhada, desafios. Enfrentamos situações de adversidades. Somos pegos de surpresa, porque nós não temos um mapa para dimensionar o nosso amanhã. Tem muita gente ligada em horóscopo, muita gente ligada em previsões, e fica procurando descobrir, antecipar os seus momentos, talvez de dificuldade ou de uma crise, procurando gurus, lendo no horóscopo. Mas nós que estamos servindo ao nosso Senhor Jesus, sabemos que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus. E não tem como estarmos preocupados com o amanhã, porque o próprio Senhor Jesus disse que não adianta nada a gente ficar preocupado com o amanhã. E que a nossa vida está no controle, está nas mãos de Deus. Que tudo que acontece conosco está nas mãos do Senhor. Porque a gente quer a facilidade. Todo mundo quer a facilidade. Ninguém quer ralar, ninguém quer enfrentar a dificuldade. Todas as pessoas que alcançaram sucesso e que estão colhendo, estão tendo uma vida de sucesso, vai olhar a vida dessas pessoas, vai pesquisar, vai fazer uma análise, uma pesquisa, para ver o que foi o histórico de vida dessas pessoas, os contratempos, as dificuldades, os senões, os imprevistos que esta pessoa teve que enfrentar para chegar até lá. E a nossa vantagem, queridos, é que apesar da dificuldade da vida, a vantagem nossa é que nós temos conosco o dono da vida. Nós temos o Senhor da história, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que tem a autoridade e que os próprios discípulos testificaram sobre ele, o nosso Senhor Jesus, dizendo: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele esteve aqui entre nós. E eles tiveram essa experiência fantástica. Quando o Senhor disse: passemos para a outra margem. Então a nossa caminhada não é estática. Nós não temos que ficar parado. Nós estamos sempre caminhando, sempre avançando, sempre prosseguindo. E a Bíblia Sagrada diz: prosseguindo para o alvo. E esse prosseguir é ir em frente. Ir em frente. Tem um corinho que diz que estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Então nós saímos no mundo, estamos indo em direção ao céu de luz. O nosso destino é chegar lá, do outro lado.
e cantar o hino da vitória. Nada pode parar a nossa caminhada, o nosso trajeto. Nada nesse mundo pode nos tirar a nossa atenção. Não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantos nessa noite estão olhando para Jesus? Porque existem momentos na nossa vida que a gente tem que olhar só para Jesus. Conversando um tempo atrás com a minha esposa, e a gente falando sobre as dificuldades e as crises, certas situações que acontecem ao nosso redor, e a gente falando um com o outro, e ela me disse: meu bem, nós temos que olhar para Jesus. Eu disse: você está certo. Olhar para Jesus. E a nossa vida é esta trajetória. E nós temos que ter consciência de que é uma trajetória e ela tem obstáculos, ela tem dificuldade. E aqui ela é colocada para nós, nesse texto sagrado, como uma viagem em alto mar. Nós estamos num barco, nós estamos em uma embarcação. Agora, como eu disse, a nossa vantagem, ou a vantagem de uma pessoa, de um ser humano, é ter Jesus dentro dessa embarcação. Porque a presença de Jesus dentro dessa embarcação é que vai definir a sua chegada, o seu trajeto, o seu destino e a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como símbolo espiritual, esta embarcação, esse navio representa a vida de uma pessoa. A velejar em alto mar, a singrar o mar da vida, a romper as dificuldades, as tempestades. Um hino sacro, ele diz assim: nas tormentas desta vida perto está a perdição. Aos incautos navegantes quem trará a salvação? Resplandeçam as nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. E esta é a realidade. Muitas almas estão naufragando nas águas desta vida. Muitas almas. E no versículo 45, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A expressão embarcar e passar adiante para o outro lado sugere que a nossa vida cristã é uma viagem, como eu já disse aqui. No Salmo 107 está escrito: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Quando eu cheguei na praia pela primeira vez, eu conheci a praia, não tenho vergonha de dizer isso, já estava bem emancipado já. E aí eu fiquei um bom tempo parado olhando aquela imensidão de água, vendo aquela beleza do mar, e vendo como que Deus é maravilhoso, Ele é grande. E a coragem de uma pessoa de entrar num barco, num navio e sumir no mundo, dentro de uma embarcação.
Eu tenho vontade de fazer um cruzeiro, mas lá em casa eu sou voto vencido. Ninguém se habilitou ainda e ninguém está fechado comigo. Nem os meus meninos, nem a minha esposa ainda. Não, mas vamos fazer um cruzeiro e tal. Ninguém se habilitou, ninguém quer. É muita coisa. Aquele mundo velho de água que some de vista, não é? E pensa você num barco. Apesar de que esse espaço aqui não era um lugar tão enorme, mas eles enfrentaram uma dificuldade, uma viagem que seria tranquila. Eles tinham esse costume de navegar nesse mar, de fazer esse trajeto, e de repente acontece o imprevisto, e de repente acontece o inesperado. Então a vida cristã é sempre para frente, é sempre seguir adiante. Filipenses está escrito: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esta é a verdade cristalina, sagrada para todos nós. Nós temos que ter essa consciência que estamos em uma viagem, estamos em alto mar, e nós temos que seguir em frente. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O nosso alvo é prosseguir. O nosso alvo é prosseguir. Nós temos um destino seguro, o outro lado. Em Hebreus diz que não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos o quê? A futura. Não estamos aqui procurando uma cidade permanente, uma cidade melhor do que Goiânia, uma cidade melhor, um povoado, um lugar melhor para se viver. Nós sabemos o que nos espera e nós almejamos a cidade celestial. Muitas pessoas estão querendo morar em Marte, comprando terreno em Marte, comprando terreno em outro planeta. Mas eu já garanti a minha passagem e o meu lugar na pátria celestial, no céu de glória, na Nova Jerusalém. Se você já comprou a sua passagem, se você já sabe que a sua casa já está preparada, o seu lugar já está reservado na glória, levante a sua mão e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente procurando algo melhor aqui, lá no estado do Amazonas, no meio da mata, no meio da selva, um lugar cheio de possibilidades, né? Sem poluição nenhuma, de acordo com o ecossistema, com a ecologia, com o padrão de vida que se deve viver, né? Vivendo de coisas naturais, enfim, buscando uma comida mais natural possível, sem nenhum agrotóxico. Mas quando a trombeta do Senhor tocar nas nuvens, e esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, nós estaremos em um corpo diferente no céu de glória, e cearemos a melhor comida, a melhor bebida na mesa do Senhor, na presença do Senhor. E nós encontramos aqui que o Senhor Jesus compeliu para eles agirem rapidamente. E os discípulos receberam uma ordem, uma determinação em caráter de urgência. Nós precisamos entender que Jesus sempre nos conduz a provações a fim de produzir o nosso crescimento espiritual. Eles não sabiam do imprevisto, mas Jesus tinha o controle de todas as coisas e Ele sabia de todas as coisas. Jesus está sabendo? Está bom demais da conta.
Há um corinho que diz: conta para Jesus aonde está a sua dor. Para quem você tem contado o seu dilema? Para quem você tem contado, tem repartido, aberto o seu coração? Muitas pessoas abrem o seu coração para muitas pessoas, contam o seu dilema, estão cheios de crises. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos falar para Ele, dizer: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda, de uma interferência do céu. Venha ao meu favor, eu preciso do Senhor. Nós precisamos declarar a Deus a nossa dependência dEle, que nós precisamos dEle, que o perigo é exatamente esse, melhor dizendo. A pessoa achar que ela tem uma habilidade e uma autonomia para romper as dificuldades da vida, e que em todas as situações ela vai dar um jeito. Ontem mesmo, conversando com um irmão, um casal de amigos, contando uma situação de um homem cheio de dinheiro, a filha doente, e ele chega para os médicos e fala: o que vocês querem? Quanto que vocês querem para dar um jeito, para solucionar esse problema, para trazer da saúde à minha filha? E o médico disse para ele, falou: olha, tudo que nós estamos podendo fazer pela sua filha, nós estamos fazendo. Tudo que a medicina está nos possibilitando fazer para tratar da sua filha, nós estamos fazendo. Não é o seu dinheiro que vai mudar essa situação, porque tudo que está ao nosso alcance nós estamos fazendo. Então existem pessoas que acham que o que ela tem vai dar para ela a autonomia para enfrentar as tempestades que surgem no decorrer da vida. Ou que a sua capacidade, o seu conhecimento intelectual, a sua história de vida, a sua experiência. Meus irmãos, existem momentos na vida, existem tempestades que nos assolam, que vêm ao nosso encontro, que só a presença de Deus, só a presença do Senhor conosco, para nos dar capacidade para vencer, para triunfar, para seguir à frente. Se Ele não estiver conosco, o barco vai a pique. O barco vai a pique. O apóstolo Pedro diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Existem provações que vão forjar o nosso caráter. Existem provações que vão fazer com que a gente cresça na situação, que a gente amadureça, né? E essa é a nossa jornada cristã. A Bíblia diz que nós somos gerados, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos como meninos, como bebês espirituais, que dependemos de um leite. Mas depois a gente vai dependendo, vai crescendo e desenvolvendo, e é como a vida mesmo. A fase de bebê, de criança, de adolescente e, enfim, de infanto juvenil, de adulto, e você vai crescendo, você vai formando todo o seu corpo. É a gestação da sua vida, do seu ser espiritual. E isso é feito pela leitura da palavra, pela meditação da palavra do Senhor, pela nossa vida na presença do Senhor. A gente vai crescendo, e as experiências que a gente vai tendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E tem gente que não entende isso, que não suporta isso. Quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, a pessoa, desespera, foge, reclama, descabela, murmura, diz que Deus me abandonou.
E às vezes é um momento da gente parar um pouco e pedir a revelação de Deus. Deus, o que o Senhor quer? O que está acontecendo? Muitas vezes o Senhor nos tira de uma situação e nos leva para outra, para nos revelar alguma coisa, para falar ao nosso coração, para fazer com que a gente entenda alguma coisa, para que a gente cresça. Então a gente é refinado no ouro, como fogo, mas quanto mais o crente passa a luta, quanto mais a aprovação, o ouro vai sendo refinado, vai sendo trabalhado, e você vai brilhando. De repente vai vivendo ali uma vida espiritual muito opaca, muito sem graça, mas aí vem a luta e vai refinando o crente, vai refinando o homem, vai refinando a mulher, vai refinando a pessoa, e ela vai ficando, tendo um brilho, ela vai se reluzendo, e tudo vai redundando para a glória do Senhor nosso Deus. Então não reclame, então não murmure, compreenda, entenda que todos nós passamos por situações de adversidade, e que a cruz, a sua cruz, não é mais pesada do que a cruz do seu irmão, que cada um carrega a sua cruz proporcionalmente à sua necessidade, à sua capacidade física, espiritual de carregar. A irmã queria trocar a cruz dela e disse: Senhor, eu não quero essa cruz está muito pesada. E ela deixou a cruz dela num canto e foi procurando uma cruz. Achava outra aqui, não dava certo, uma outra colocava, também não dava certo. Aí viu uma cruz bonita, né? Cheia de pedras preciosas, uma cruz bonita mesmo. Ela falou: não, essa deve ser a minha, vou trocar por essa bonitona aqui. Quando pegou a cruz, colocou, não era para ela, era a cruz do pastor. Era bonita, mas era pesada. E ela foi procurando. Quando voltou, encontrou uma cruz, colocou: nossa, essa aqui dá para carregar, vou carregar. Quando ela foi ver, era a cruz dela. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida espiritual, vida cristã sem sacrifício, sem batalha, sem esforço, sem luta. Não existe. Nós estamos em campo de batalha, nós estamos num campo de guerra, nós estamos matando um leão por dia, mas nós estamos vencendo, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas credes, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então descanse, porque essa tribulação ela é momentânea, e daqui a pouquinho você vai ver o milagre de Deus. A porta vai se abrir, o mar vai se abrir, e você vai passar, você vai triunfar, porque Ele nunca perdeu a batalha, e Ele está na frente da igreja, conduzindo a igreja em vitória a cada dia, a cada dia, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz que ao cair da tarde, no meio do mar, a natureza do problema, a dificuldade para remar, pois o vento lhes era contrário. Então as dificuldades sempre acontecem durante o quê? A noite. À noite. As dificuldades acontecem sempre no meio ou após grandes milagres. As dificuldades levam-nos a pensar que estamos sozinhos e que Jesus não se importa conosco. Mas existem momentos que a gente pensa que está sozinho, mas não estamos. Eu conto uma reflexão na rádio sobre uma tradição indígena, que quando o jovem índio ele vai em uma determinada tribo e alcançar a sua maioridade, os pais desse jovem índio colocam ele no meio da mata, para ele passar a noite lá no meio da mata. Colocam nele uma venda e deixam ele lá no meio da mata. Gado de onça, animais selvagens, cobra. E deixa o camarada lá, o índio lá, para ele ver se ele é corajoso mesmo.
se ele é forte, se ele não vai sair correndo, e ele tem que passar a noite toda lá de olhos vedados no meio do mato. Só que quando amanhece o dia, depois de passar aquela noite toda, em pavor, tremendo de medo, e vencendo aquela situação, o pai está ali do lado. Ele não percebeu, estava de olhos fechados, ouvindo o rugido de leões, de onça, de animais ferozes, tremendo de medo, dizendo: agora eu vou morrer. Mas ao amanhecer o dia, ao lado dele, o pai estava ali com ele o tempo todo. Estava ali ao lado dele o tempo todo. Quem esteve aqui domingo, quando o pastor Gilson falou sobre os limites, o não, quando Jesus pede para Deus passar aquele cálice, Jesus, se possível, passa de mim esse cálice, né? Deus meu, por que me abandonaste? O silêncio de Deus não era a ausência de Deus. Deus estava ali presente, Deus estava lá contemplando o sacrifício do seu filho unigênito. Deus estava ali. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está com você. Existem momentos que a gente pensa: Deus não está aqui, nesta situação, nesse negócio, mas Deus está velando. Ele é o guarda de Israel, Ele guarda os portões de Israel e guarda também a sua casa. Ele não dorme e Ele não dormirá. Ele está presente no momento da angústia, Ele é fiel e Ele está conosco. Esse é o nosso Senhor. Os discípulos pensaram que eles iriam morrer, que aquele vendaval ia colocar o barco deles a pique, mas o barco não foi a pique, porque Jesus estava dentro do barco, e por isso o milagre aconteceu, e eles alcançaram a vitória. Levante a sua mão agora ao Senhor Jesus, por um minuto, e adore a Ele nesta noite, agradecendo a Ele, porque Jesus está no barco da sua história, está na sua vida, está na sua família, está no seu casamento, está na sua existência, e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O choro pode durar o quê? Durante a nossa navegação, durante o nosso percurso, à noite, momento de luta, de tribulação, de reveses, é um problema na família, é uma enfermidade, é uma crise instalada, enfim, o Senhor está com você. Louvado seja o nome do Senhor. As dificuldades para se remar ou ir adiante na vida cristã estão simbolizadas no texto pelo vento. O vento lhes era o quê? Contrário. É fácil compreender como na Bíblia o vento é usado de maneira ilustrativa para muitas ideias de natureza espiritual. Pois embora invisível, o vento deixa aí os seus efeitos perceptíveis. O vento. Tem até muitos hinos que falam sobre isso. O vento. Teve um dia uma irmã que falou: pastor Eliseu, ora porque o vento está grande. Pastor, o vento. É essa coisa. Sim, irmã, vamos orar para esse vento acalmar, né? O texto nos ensina, meus irmãos, que Deus reserva grandes surpresas para aqueles que lhe obedecem. Os discípulos estavam o quê? Cumprindo uma ordem de quem? De Jesus. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer nesses últimos dias é obedecer a palavra de Deus. É obedecer a palavra. Está obedecendo a palavra, então você está credenciado a vencer. Obedecer é melhor do que sacrificar. O texto nos ensina que Deus reserva grandes surpresas para aqueles que lhe obedecem.
ensinos preciosos acerca do cuidado de Jesus para com seus filhos. Jesus, Ele intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Ele vê as nossas dificuldades. Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem andando por sobre o mar. Jesus revela a sua verdadeira identidade no meio da dificuldade. É naquele exato momento que você pensa que você está só, que você vê o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, e aí você fala: foi Jesus. Foi Jesus. Eu trabalhei por longos anos em uma empresa aqui em Campinas. E o meu chefe imediato sempre ficava falando que eu ia ser demitido, que o diretor da empresa não gostava de mim, e fazendo aquela chantagem emocional. E eu não tinha nem 2 anos de casado ainda com a Ederlaine. E pensa o pavor, o medo. Falei: eu vou ficar desempregado, e agora como que eu vou cuidar desse patrimônio que o Senhor me deu, dessa bênção, né? E agora, Senhor, como que vai ser? Preocupado. Chegava em casa preocupado, angustiado. Chegava lá e a mulher tem essa facilidade de fotografar nos olhos da gente, na nossa fisionomia, quando você está bem ou quando você não está. E ela falava: vai tudo bem, e eu falava: vai. Aí, clique, ela falava: não está. Não está tudo bem. Né? Diz que uma mulher é um radar, né? Controlado é uma bênção, tudo ajustadinho, capta qualquer coisa, né? E aí, irmão, o samurai comeu feio na empresa. Em uma semana, mais de 40 pessoas foram demitidas da empresa, né? E eu falei: agora vai ser a minha vez. E era gente caindo e sendo mandada embora e tal, uma reorganização na empresa, e gente sendo mandada embora. E eu lá, falei: agora vai ser. Meu Deus. Eu fiquei. Depois eu fiquei sabendo que pessoas que eu nem cumprimentava, que eu nem tinha intimidade na empresa, que não faziam acesso da minha repartição, me defenderam na alta instância, dizendo: não, esse rapaz é bom, nem gripado fica, é um bom profissional, é um bom não sei o quê, e tal, e papá, não falta o serviço, e etc e tal. Eu falei: meu Deus, muito obrigado, meu Pai, porque nesse momento de dificuldade, de crise instalada, alguém estava me defendendo, alguém que eu nem conhecia, nem tinha intimidade. Jesus no barco, fazendo a diferença na minha vida. São os detalhes da nossa história, da nossa vida, que a presença de Jesus vai ou não fazer a diferença. Então Jesus está conosco, Ele revela a sua verdadeira identidade no meio da dificuldade. Ele diz: eu sou eu sou. Moisés preocupado e falou: Deus, como que eu falo, como que eu apresento lá para Faraó? Como que eu apresento? Não, fala que eu sou, estou te enviando. Já estou falando, eu sou. Estou nesse negócio, vai porque eu sou, estou te enviando. Acabou, é a identidade do Senhor, a presença do Senhor conosco. E Ele nos anima, Ele diz: eu estou com você. A Bíblia toda está recheada desta afirmação do Senhor Deus falando com o seu povo. Falou com Israel: eu estou com você, eu estou com vocês, marchem, não parem, levante-se, coloquem-se de pé. O Senhor animando o povo a prosseguir. E no Novo Testamento também a palavra vem é a mesma, a palavra de incentivo, nos dando ordem para prosseguir.
E o Senhor, nesta noite, o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração, que nós não devemos ficar parados. A nossa vida espiritual é caminhar, é andar, é prosseguir. Não importa a dificuldade, você tem que caminhar. Se você está nesta noite querendo ficar aí, alguma coisa está fazendo com que você fique parado, impedindo a sua caminhada, o seu caminhar, o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento no reino de Deus. Nesta noite essa palavra é para libertar você, para desfazer as amarras que estão nos seus pés, para que você caminhe e triunfe e alcance a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas embaraçadas com as coisas dessa vida, envolvidas com as coisas dessa vida, um embaraço, uma coisa. Eu vou usar aqui o termo do pastor Enoque, um lufa-lufa, um cerca-lourenço, uma confusão, e a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve, a pessoa não participa, tem talento, tem capacidade, tem condição de fazer, mas não rompe, não vai. Mas nesta noite você veio aqui para ouvir esta palavra profética sobre a sua vida, e você vai sair desse embaraço, você vai sair dessa situação, porque é o inimigo que quer fazer você estacionar, quer fazer você ficar parado, não produzir, não vibrar, não viver a vida, e você ficar reclamando: ó céus, ó vida, que tristeza, que amargura. Mas nesta noite Deus vai mudar essa cantiga. Deus vai mudar essa cantiga na sua história, e você vai cantar hinos diferentes de exaltação ao Senhor. E tem muitos crentes que não cantam, não exaltam, só ficam numa cantiga de tristeza, de lamúria, de murmuração. Você chega perto dessa pessoa, você é contaminado pela cantiga de tristeza, de murmuração. A pessoa não vibra, a pessoa não está para frente. Mas nesta noite é profético isso que eu estou falando na sua vida. Deus vai mudar essa cantiga, e você vai cantar o hino de vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Moody conta a história de dois bêbados que à noite se encaminharam para o local onde tinham amarrado o barco. E eles foram para a festa, festejaram, deixaram o barco lá à margem, e quando voltaram depois da festa, os dois trollados, tinham bebido tudo, e entraram no barco com muita coragem, começaram a navegar, a remar. E teve um momento da situação que um companheiro falou para o outro: olha, alguma coisa está acontecendo, nós não estamos saindo do lugar. Aí você não desamarrou o barco? Não. Estavam fazendo um esforço tremendo há muito tempo, e o barco amarrado lá. Existem muitas situações que tem muito crente desse jeito, fazendo um esforço tremendo, não sai do lugar, o barco está amarrado. Mas nessa noite esse barco vai ser solto, e você vai ter experiências com Deus na sua vida cristã. Não tenha medo não, pode soltar o barco e deixa ele navegar, solta ele, vai para a vida. Comece a caminhar em fé, caminhe em fé, caminhe em fé. As promessas de Deus estão liberadas na sua vida, e não importa as situações, as vicissitudes, elas irão se cumprir na sua vida. Quem tem promessa de Deus na sua vida aí? Esses dias está conversando com um rapaz, e ele contando, alguém falou para ele: fulano falou que há muito tempo lá em Mato Grosso, passou um susto em você na igreja e tal. E eu falei: passou mesmo, porque eu morava no fundo da igreja, pastor Ricardo. O meu pai estava dirigindo uma congregação lá em Mato Grosso,
em Rondonópolis. E essa congregação era uma currutela, um lugar que não tinha luz. Então a luz era de motor, funcionava até ali por volta das 18 horas, 19 horas eles desligavam isso. E a maioria dos cultos eram feitos à luz de lamparina. E a gente ia para o culto com a lamparina, Eliezer. Com a lamparina. Voltava com a lamparina. Chegava em casa, tinha que lavar o rosto, lavava o nariz, porque enfiava o dedo no nariz assim, estava preto, de fumaça da lamparina. E você vinha alegre, satisfeito. Mas eu precisava estudar, eu saí lá do meu pai e da minha mãe, fui para Rondonópolis, fui morar no fundo da igreja. O pastor Roberto de Carvalho já ministrou lá algumas vezes, na época do pastor Alvino, que já dorme no Senhor. E eu, 16 anos, e eu estava no deserto, uma situação difícil, os pais lá, morando na cidade, não ganhava o meu salário era muito pouco, e eu tinha que dormir lá. Dormia lá e comia na casa do pastor. E aí, era mais ou menos 6 horas da tarde, a igreja toda escura, eu terminei a oração, chorei, só chorava. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, meu pai, aqui, nesse lugar. Para mim, eu não sabe. E aí quando eu saio, o filho do pastor me passa um susto. E eu saio correndo atrás dele dentro da igreja, caí e ralei a canela. E eu tenho o sinal da canela até hoje, da canela ralada que eu machuquei dentro da igreja correndo atrás desse menino. E ele hoje é pastor presidente da igreja. Mas aí, conversando entre nós, eu falei, gente, que coisa incrível. Naquela época a gente não tinha nada. Sem uma perspectiva do futuro. Naquela época, pastor Enoque, eu só tinha as promessas de Deus na minha vida. Eu só tinha as promessas. Só tinha uma cama no quarto. Não tinha mais nada. A roupa numa mochila. Não tinha uma perspectiva do futuro, o que seria a minha vida amanhã. Eu só tinha as promessas de Deus na minha vida. Porque aos 13 anos de idade, uma irmã olhou para mim e falou assim, Deus vai te usar grandemente na obra dele, e tu tens um chamado na obra de Deus. Eu só tinha as promessas de Deus na minha vida. E esses dias atrás eu chorei em casa. Levantei de noite e não consegui dormir e comecei a agradecer a Deus, louvando a Deus pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela posição que Ele me colocou, pela igreja que Ele me deu para congregar, para servir a dele, por tudo aquilo que Ele me deu. Quando há muitos anos atrás eu não tinha nada, eu só tinha as promessas. E é assim na vida espiritual, na vida cristã. Tem momento que no seu barco você não consegue ver no outro lado, vem apenas o vendaval, vem apenas a tempestade, e você não consegue vislumbrar o amanhã. Você acha que sempre vai ser tempestade, sempre vai ser furacão, tempestade, tribulação na sua vida. Não, a tribulação vai passar, o vendaval vai passar, a crise vai passar, a enfermidade vai passar, e a promessa de Deus na sua vida vai ser cristalizada, e você vai ver o cumprimento da promessa de Deus, porque tudo tem um caminho, tudo tem uma história, tudo leva a uma provisão de Deus na sua vida. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só tinha as promessas, e nem todas se cumpriram na minha vida, mas a maioria delas se cumpriram na minha vida. Eu quero orar por você nesta noite. Para você que as promessas já se cumpriram, e você tem a capacidade de mencionar isso hoje. E para você que está com apenas as promessas, eu quero orar por você nesta noite. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Benedito, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a carregar a nossa cruz. E é aquele que nos forja, é aquele que trabalha em nós, que opera em nós. Teu é o querer, o efetuar. E nós queremos, ó Pai, abrir o nosso coração nesta noite ao Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, sair daqui com a nossa mente aberta, a nossa mente renovada na Tua presença. E de saber, ó Pai, que nós estamos navegando, e que nós chegaremos do outro lado, porque o Senhor está conosco. Pai, que nós possamos, ó Pai, ter a percepção da Tua presença conosco na nossa caminhada espiritual, de que nada pode substituir a Tua presença. Tinha outros barcos lá, meu Pai, mas o que importava era o Senhor no nosso barco. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a focarmos no Senhor e não distrairmos, ó Pai, olhando para outros barcos, para outras distrações, para outras situações. Colocar a nossa vida, Senhor, o nosso sucesso, o nosso crescimento, a nossa vitória em outras situações, em pessoas, em situações, em estruturas, mas colocarmos a nossa vida na palma das mãos do Senhor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de promessas. E aqueles, ó Pai, que já têm alcançado as promessas do Senhor, que possa haver no coração dessas pessoas um brado de júbilo, de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor, de reconhecimento. E aqueles que apenas estão com as promessas, Senhor, que possam sair daqui renovados, Senhor, restaurados nesta convicção de que o Senhor está conosco e o Senhor é fiel. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, aperte na mão dessa pessoa e diga: navegar é preciso e viver também é preciso. Jesus está conosco e nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos, que Deus abençoe.